O relógio marca 7 horas e 38 minutos. Deputado federal Rubens Bueno, bom dia. Bom dia, Eli. O senhor está aí na região. Ontem fez uma prestação de contas em Campo Mourão. Como é que foi essa prestação de contas? Onde foi? Teve muita gente? Foi no escritório do deputado Douglas na Armelino Trombini. E na noite anterior, no dia anterior, nós fizemos prestação de contas em Rolândia, Arapongas e Apucarana. E depois eu tive uma reunião em Mandaguari ontem de manhã, depois em Maringá. E à tarde fizemos aqui uma reunião no Colégio Marechal Rondon, com a diretora a professora Rita, os professores, representantes de turma, de pais. Foi uma reunião muito interessante lá com o deputado Douglas, com o prefeito Tauilo, com Batilane, Sidney Jardim, Miguel, vários vereadores que lá participaram. O senhor nessa reunião foi por que objetivo no Marechal Rondon? Eu fui convidado pela diretora, a professora Rita. Mas ela fez cobrança para o senhor? Na verdade, ela está fazendo agradecimento. Já foi atendida, então? Vão várias obras acontecendo. E essas obras acontecendo lá mostram uma completa mudança no colégio. Eu acho muito interessante. Nós já tínhamos estado lá recentemente com a inauguração da quadra que o deputado Douglas levou, enfim. Em cada momento desse você revigora no sentido de ver que há realmente muita preocupação e vontade de construir escolas melhores, mais confortáveis para aqueles que serão o futuro do país. E a agenda do senhor para esse sábado e domingo, ela também prevê prestação de contas ou aqui já está encerrado esse assunto? Não, nesta semana sim, já está encerrado. Eu já fiz 142 audiências públicas em 142 municípios diferentes. E agora eu vou ainda concluir. Já tem mais alguns municípios aí na região de Ortigueira, Prudentópolis, Telêmaco Borba. Quer dizer, deve chegar aí a 150 audiências públicas no decorrer de todo esse processo, a partir do carnaval deste ano, quando nós começamos esse trabalho. Deputado, como é que começa a campanha eleitoral para valer no rádio, na televisão, nas ruas, agora em julho? Dia 5 de agosto é o último prazo para as convenções partidárias. Dia 15 de agosto é o último dia para registro das candidaturas. Alguns dias depois, eu não me lembro bem, se é 18, alguma coisa assim, começa a propaganda de rádio e televisão. E vai até 2 dias antes da eleição. Mas a partir de quando o candidato pode sair na rua? Só a partir de agosto? Ou não, já pode? O pré-candidato pode. Ele pode. Só não pode pedir voto, não pode ter propaganda. Não, mas a propaganda, quando é que ele pode fazer? Não, a partir do registro... Só a partir do registro ele já pode? Não. A partir do registro, o candidato recebe o CNPJ. Com o CNPJ, ele contrata o material de campanha. E a partir daí... Pode ser disputar a eleição, então, nesse caso. Sim. O senhor participou ontem da cerimônia ali, da solenidade de posse, né, festiva, uma posse festiva, já estava atuando, do presidente da Associação Comercial de Campo Mourão, o Alvair, né, Rodrigues. Como é que o senhor... Alcir, aliás. O senhor esteve nessa solenidade e fez um discurso rápido lá. O senhor poderia lembrar esse discurso aqui para os ouvintes? Não, eu só brinquei que eu estava sentado ao lado do Dr. Haroldo, presidente da Coamo, e aí brinquei, falei, acho que eu vou falar rápido. Ele falou, não, fique tranquilo, fale à vontade, que o jantar vai ser servido à meia-noite. Então eu fiz essa brincadeira. E depois em seguida eu falei que o que eu desejava naquele momento era aquilo que eu desejei ao Tauilo Tezelli no dia 1º de janeiro de 1997, quando eu transmiti o cargo para o novo prefeito, desejando que o Tauilo fizesse uma melhor administração do que nós fizemos. E isso aconteceu. E tinha certeza que naquele momento, né, o Júlio César estava, aliás, o Paulo César, né? Sim, Paulo César, o Paulinho, ele que estava desejando ao Alcir também que fosse melhor presidente do que ele foi nos últimos 2 anos. E disse boa noite, encerrei o discurso. Rubens, essa polêmica toda aí do preço do diesel, enfim, que o governo tem que agora subsidiar mais para o caminhoneiro, enfim, para todos, né? Não só o caminhoneiro, mas quem tem uma picape a diesel também está sendo beneficiado com isso, né? Quem tem uma Range Rover, inclusive, uma Toyota Hilux ou coisa assim. Isso aí acabou prejudicando algumas obras no Brasil, ou o início dessas obras no Brasil, e entre elas aquela obra que o senhor tanto estava pleiteando para Campo Mourão, que é o anel
viário, né? Vamos dizer assim, a finalização do anel viário, mas a outra etapa, no caso, que seria ali passando pela região ali da Santa Casa, lá em cima. O senhor consegue reverter essa situação, Rubens Bueno? O que aconteceu lá? Não vem mais mesmo o anel viário? Não vai ser concluído? Não vai ter essa parte, Rubens? Na verdade, lá quando o prefeito, nós concluímos, e depois o Tauílio entregou, aí o anel viário que nós chamamos a região sul, né? Contorno sul. Contorno sul. E agora o contorno norte, que ainda falta concluir, que liga aqui a rodovia de Maringá para a rodovia de Araruna, para a rodovia Boiadeira, para a rodovia de Goerê, para a rodovia de Cascavel. Sim. Então esta complementação é muito importante a partir da conclusão da Boiadeira. Então é um movimento muito grande. Então esta é uma etapa importante. Nós colocamos no orçamento do ano passado, no fim foi retirado para concluir uma obra importante lá de Cascavel, a Francisco Beltrão. E neste ano nós colocamos novamente com o compromisso de fazer, enquanto realiza o projeto que é um projeto técnico, ambiental, etc. Esse projeto está andando lá no Ministério em termos de burocracia. E eu coloquei mais recursos para poder, de repente, começar a obra. E com o subsídio ao óleo diesel, com a diminuição dos valores, dos preços nos postos de gasolina, isto aconteceu o quê? Aconteceu que foi retirado do orçamento. E uma das obras foi retirado parte, foi o contorno norte desta obra importante para Campo Mourão, mas retirado em parte. Eu estive esta semana no DENIT, falei com o diretor-geral, e aí mostrei a ele que não foi tirado todo, ficou uma parte, ele disse que esta parte que ficou dá para concluir o projeto técnico. Esse projeto é fundamental, sem ele não dá para começar a obra. E nos garantiu que esse projeto estará pronto em tempo, até o ano que vem, para iniciar as obras. E há um compromisso maior de fazer com que isso aconteça definitivamente. Ou seja, então, a obra continua aí em pé, ela não está... Continua em pé. Na verdade, enquanto não concluir o projeto técnico, não pode começar a obra. Sim. Se quer licitar a obra. Então, nesse momento, o DENIT está burocraticamente terminando esta proposta do projeto técnico que, no tempo adequado, vai se concluir. Concluído o projeto, a obra pode iniciar a qualquer momento. Ou seja, o contorno norte de Campo Mourão não teve a obra cancelada, né? Ela teve recursos retirados, mas ela continua lá como prioridade do governo federal. Teve corte parcial. Parcial, né? E o senhor acredita que ela comece quando? Tá claro que isso é jogo de previsão aqui, chutômetro, mas o senhor tem uma ideia mais ou menos? Eu não quero imitar a presidente Dilma, né, que veio aqui entregar a ordem de serviço ligando Campo Mourão à Roncadora BR-158, né? Mas ela fez isso umas 3, 4 vezes. Né? E fez em plena campanha em 2014, num ato público, enfim, jamais fazer isto, né? Mas toda a luta é para que isto aconteça. Concluído o projeto, vamos colocar no orçamento de novo para que essa obra possa ser licitada e executada. E o centro de eventos de Campo Mourão, Rubens? Que pé está isso? Aí precisa ver com o Tauílio, porque eu coloquei os recursos na época, os recursos ficaram na Caixa Econômica um certo tempo, e a obra começou e parou, porque a Prefeitura não deu o prosseguimento, os projetos não estavam em ordem, a Caixa Econômica não podia liberar os recursos que estavam já na conta das etapas que nós tínhamos colocado para a obra do centro de eventos. Aí agora é uma decisão da Prefeitura, e a decisão que eles tomarem, nós vamos acompanhar, se for o caso, colocar mais recursos no orçamento. Rubens, para acabar com aquela paralisação dos caminhoneiros, o governo federal, ele criou lá uma tabela de fretes, né, que não tinha essa tabela, e depois voltou, né, não quis a tabela, deu problema lá com o agronegócio, enfim, com as empresas. E hoje está um impasse. O que o senhor acha de tabela de frete? Olha, se você tiver... prejudica o agronegócio? Não é que prejudica o agronegócio, prejudica a economia, porque o mercado é que tem que funcionar. Não é a mão do Estado querendo tirar a liberdade dos negócios na vida de cada um. Não é? O que aconteceu nos últimos anos, é bom insistir nisso, mas o governo criou programas de financiamento de caminhão. A frota de caminhões cresceram, a frota cresceu 40%. E o frete, evidentemente, as cargas não cresceram nesse ritmo. Por que não cresceram? Por causa da economia. A economia cresceu negativamente nos últimos anos, só deu uma melhorada no ano passado e neste ano, mas muito lentamente. Quer dizer, para crescer 40% as cargas, para acompanhar o ritmo de novos caminhões, é evidente que aí é um descompasso. E esse descompasso levou a essa crise do transporte de cargas no país.
Deputado, as pesquisas do Datafolha indicam aí os dois principais candidatos à presidência da República, Lula e Bolsonaro, principais no sentido assim da opinião pública na pesquisa. Lula de esquerda e o Bolsonaro lá da extrema direita. Qual a avaliação que o senhor faz dessa situação hoje do eleitor? Se as eleições fossem hoje, o Lula ficaria em primeiro, o Lula que está preso, nem sabe se vai ser candidato, e o Bolsonaro que é tido assim como uma extrema radical, uma coisa dessa extrema direita, né, vamos dizer assim. Qual a opinião que o senhor faz? Dois extremos nessa eleição e o meio? Pois aí seria o desastre e a catástrofe. O senhor considera isso? Então? Considero Quem é isso. o desastre? O desastre. o Lula? Poderia ser. Até porque ele não pode ser candidato. Isso é mídia, que aliás o PT é muito craque em marketing. Mas na hora de fazer, ele prefere roubar. Prefere assaltar a Petrobras, prefere assaltar a Eletrobras, os fundos de pensão, bilhões e bilhões de reais desviados. Muitos deles estão presos. Os principais dirigentes nacionais do PT estão presos há muito tempo, condenados, enfim. Lamentavelmente é isto, né? Muito triste. Eu sempre digo, é triste ver um ex-presidente da República preso, é muito triste. Mas, se cometeu crime, ele passa a ser um criminoso comum. Preso para ser um preso comum. Né? E ele, pela lei da ficha limpa, ele está inelegível. Inelegível não pode ser candidato. O outro extremo é exatamente a catástrofe, né? Daquele que fala em armas para o povo, armas para não sei quem, como se isso fosse uma solução. Ao contrário, isso é tirar a vida das pessoas, às vezes por uma coisa banal, né? E nós temos que pensar no país de forma equilibrada, de bom senso, que tenha projetos para tirar o país da crise em que ele se encontra. Crise gravíssima, crise econômica, crise ética, crise moral, crise social, né? Então nós temos que buscar um caminho que possa, de forma equilibrada, mostrar que o país tem rumo. O país é muito maior do que qualquer crise, mas tem que encontrar alguém que possa dar esse caminho. Quero lembrar você, Eli, antes de concluir, 1989, nós tínhamos a eleição presidencial. E no Brasil nós tínhamos os melhores nomes como candidatos a presidente. Ulisses Guimarães, Mário Covas, Leonel Brizola, Afife Domingos, Aureliano Chaves. Veja só os nomes que nós tínhamos. Todos eles ficaram de fora do segundo turno. Foi o Lula e o Collor de Mello. O Collor ganhou e deu no que deu. Então nós estamos repetindo 1989 com a radicalização da direita e da esquerda. E eu sempre digo, quando a história se repete, ela se repete como tragédia. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Mas eu tenho aí quase que certeza que nós teremos um nome que possa unir esse polo democrático para olhar para o país com soluções que venham efetivamente resolver questões importantes que nós já temos que resolver. E na sua opinião, por que está havendo existem esses dois extremos hoje na política brasileira? Porque radicalizou demais, né? Fragmentou o polo democrático, fragmentou demais, tem vários canais, um com 1%, outros com 2%, outro com 3%, outro com 4%, com 5%. Quer dizer, esta fragmentação lembra 89, que lá por 1% nós não tivemos uma situação diferente que aquela que apresentou. Então acho que agora tem que valer como algo que tem que chamar a atenção daqueles que estão disputando a eleição e pensar no país antes do seu próprio umbigo. Por que o senhor teme uma eleição do Bolsonaro? Não é que eu temo, é que ele não é preparado sequer para ser deputado. Ele é deputado há 28 anos. Há 28 anos nada apresentou para o país, a não ser xingar um e xingar outro. Eu quero só dizer, e votou de formas completamente distintas. Muitas vezes votou com o PT, inclusive. Não é? E reformas importantes para o Brasil votou contra. Então nós temos que pensar no país aquilo que precisa ser feito. É crucial que o país faça reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, pacto federativo. É crucial que o país faça isso para sair do atraso, para sair da cultura da velha política e começar a pensar num Brasil diferente desse que aí está. E como é que os outros partidos, Rubens, que não estão nessas extremidades, como é que eles pretendem conduzir esse eleitor a um nome diferenciado, aí, um nome que represente aí, digamos assim, essa imparcialidade, digamos assim, de esquerda e direita? Olha, por isso que eu digo, né? Nós publicamos um documento chamado Polo Democrático. Nesse documento elencamos 17 pontos, em cada um deles buscando uma vertente que pense no país, com várias propostas que nós colocamos. Estamos conversando com vários desses candidatos, mostrando que o caminho que está,
como está proposto, é o caminho de levar para o segundo turno a radicalização pela direita e pela esquerda. E esse tipo de radicalização pela direita e para a esquerda já levou o mundo a 2 guerras mundiais. Nós temos que ter consciência disso. Que o país é muito maior do que aquele que está ali vendendo um discurso fácil. Aliás, eu sempre disse, Eli, vamos repetir, o populismo e a demagogia é o câncer da política no Brasil e de outros países do mundo. É muito triste ver candidato falando besteira, bobagem, aquilo que a população quer ouvir e que é impossível de realizar. Nós temos que dizer a verdade para a população. Dizer que o caminho são reformas importantes para acabar com privilégios, acabar com abusos, acabar com situação que vem ao longo do tempo se acumulando. Uma carga tributária pesada, um governo ineficiente que presta serviço de má qualidade. Então nós vamos começar a pensar em algo diferente, que o Brasil mude, e mude radicalmente. Rubens Bueno, algumas pessoas ficam em dúvida sobre a culpabilidade de Lula em todas as questões aí de denúncias aí do governo dele e da Dilma. É pelo seguinte, e vira ou mexe vem um artista de Hollywood aqui, vira ou mexe tem um ex-presidente do Uruguai lá, o Mujica, apoiando Lula, vira e mexe artistas globais fazem manifestações em prol do Lula, vão visitá-lo na cadeia. O que tem de diferenciação desse pessoal que o senhor não tem, por exemplo? Puro marketing. A história do Rosário do Papa. Eles mentem, mas mentem descaradamente. Mas a gente vê artista global. Calma. Sim, calma. Artista global, Eli. Artista global, porque estavam com a mão no dinheiro público. Financiamento de shows, financiamento de filme, financiamento... Tudo a fundo perdido. Aquela mamata de pegar dinheiro público e tirar da saúde, da educação, para dar para grandes artistas brasileiros. Por isso que eles perderam a mamata, perderam a teta. Como perderam a teta, eles ficam agora falando daquele que está preso porque cometeu crime. Nós temos que largar a mão de ficar passando a mão na cabeça de criminoso. Seja ele do PSDB, seja ele do PT, seja ele do PMDB, seja quem for. O país não pode mais ter bandidos preferidos ou de preferência. Eu não tenho. Nós votamos pro Aécio na última eleição e ele está sendo processado e que vai ser preso. Se condenado, que vai preso. Não vamos passar na mão na cabeça, não vamos defender ninguém. Se cometeu crime, tem que ser processado, condenado e preso. Simples assim. E não ficar fazendo veneração a alguém que faz o marketing permanente. Lá fora, porque investiram lá fora. Compraram passadina, bilhões, propinas espalhadas por todo mundo, dinheiro depositado lá fora, roubado do povo brasileiro. Então nós temos que ter consciência desse papel. Não vamos ficar aqui venerando o criminoso. Nós temos que venerar Deus. Fora dele, nós temos que aplaudir aqueles que cumprem religiosamente com o seu dever. De enquanto coisa pública, olhar com zelo, dedicação e dizer, isto aqui tem que ser feito em benefício da população. E não daqueles que se aproveitaram do poder durante anos, como aconteceu. Deputado federal Rubens Bueno, como o senhor avalia as pessoas que publicam nas redes sociais críticas contra a Copa do Mundo, por exemplo, dizendo que enquanto o brasileiro está aí torcendo pelo Brasil, pela seleção na Copa do Mundo, assim, os jogos da Copa do Mundo, tem gente morrendo nos hospitais? Não, mas veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas misturam as duas coisas. Pois é, mas não deve misturar, porque o futebol é da nossa cultura. O Nelson Rodrigues já disse, o Brasil é uma pátria de chuteiras, não é? Então não pode misturar. E aquele que está no hospital tem que buscar todo o cuidado, toda a atenção dos profissionais que devem cuidar nesse momento, que trabalham à noite, que prestam grandes serviços, são dedicados. Mas quando você se depara com uma doença ou morrer no hospital, é porque às vezes você não tem mais recurso para poder salvar aquela vida. O que podemos fazer? Então tem que orar, tem que torcer para que isso não aconteça. Mas fora isso, não. Futebol é o futebol, ele vai acontecer, queiramos ou não, né? É como eleição, eu vou anular o voto. Isso é a maior estupidez que existe. Anular o voto. Em vez de usar o voto para votar em gente séria, ajudar a mudar o país, eu vou anular o voto. Porque se eu anular o voto e passar de 51%, anula a eleição. Não é verdade. Porque em eleição você só conta o voto que vale. O voto nulo não vale nada, ao contrário. Isso beneficia aqueles que têm condições de comprar uma eleição, de fraudar. Né? Deputado, o senhor concorda que a urna eletrônica pode ser fraudada? Não concordo. Não concordo de jeito nenhum. Isso aí é outra
É outro mito que se colocou no Brasil para poder vender uma imagem que não é verdadeira. A urna eletrônica só tem um defeito: custa caro. O único defeito: custa caro. É uma coisa muito bem feita, muito bem bolada. O Brasil é pioneiro no mundo e mostra com muita qualidade o serviço da justiça eleitoral. Não é? Na última eleição, o Aécio Neves, o PSDB, entrou com a ação pedindo auditoria nas urnas eletrônicas, porque perderam a eleição por apenas 1%. Resultado: o TSE autorizou a auditoria, e da auditoria o PSDB fez a auditoria e não encontrou nada. Então vamos tirar isso da cabeça. Não vamos revogar a internet. Não vamos revogar a evolução do mundo. Vamos olhar para frente. Ou as pessoas não se lembram antes como era o voto no papel. Ali sim se fraudava, se roubava. Eu mesmo fui candidato nesta época. Eu vi quanto que aconteceu de roubo, de mapas fraudados, que beneficiava um, beneficiava outro, né? Às vezes conluio, né, de juízes na época. Não, vamos contar os votos válidos para os deputados da região. Até isso acontecia. Né? E tem um mapa de uma votação de um candidato que era um número abaixo do meu, que era uma linha abaixo. Eu fiz a maioria dos votos em todas as urnas e ele fez 0. Naquele mapa, ele fez a maioria dos votos e eu fiz 0. Por quê? Porque estava na linha de baixo, logo de baixo. Meu número era 5129 e o dele era 5128. Ele fez todos os votos. Por quê? Ao lançar, mesmo que não fosse de má fé, mas lançou errado, porque onde tem a mão do ser humano, pode acontecer tudo. Quer dizer, e aí vem aquela pergunta de muita gente: por que Estados Unidos e grandes países da Europa não utilizam essas urnas? Porque lá, Eli, eu estive na eleição americana o ano anterior, 2016, no final do ano, em novembro. Eu fui como convidado, junto com juízes, com o ministro Teori Zavascki, por exemplo, falecido, estava lá naquele momento acompanhando como observador, convidados pelo governo americano. E lá participando, a cédula é um caderno. Porque você vota para deputado, vota para senador, vota para maconha, vota para o aborto, vota. Que que você tem que olhar E a urna eletrônica não é para isso. A urna eletrônica, porque cada lugar tem uma votação diferente. Os estados são independentes. Em cada estado tem uma votação diferente do outro estado. No Brasil, não. É uma eleição única para o país todo. Por isso a urna eletrônica fica fácil de poder compreender esse tipo de votação. Muito bem, Rubens. Obrigado pela sua presença aqui, então, e até a próxima. Até a próxima, Elinho. Bom dia a você, a família de Campo Mourão. Muito obrigado. Vem aí na sequência Luiz Cláudio, Manhã da T.